Bom, então boa noite aos que chegaram depois. Hoje nós vamos finalizar a nossa ementa do semestre. E depois eu vou mandar o link lá do YouTube da aula da semana passada, já que tivemos o feriado. Tá? Então, hoje a gente vai falar de uma questão bem polêmica, tá? E eu vou pedir que vocês sejam hoje mais participantes do que ouvintes, porque nós vamos estimular um debate com a aula de hoje. Eu vou até abrir aqui o nosso quadro, nosso whiteboard, e nós vamos falar hoje de um assunto, aliás, de uma DPF, né? Vocês ficaram com uma DPF para o trabalho, e a outra DPF que está na nossa ementa nós vamos conversar hoje, tá? Então, na verdade, se trata da DPF 186, tá? Então, arguição de descumprimento do preceito fundamental 186 do Distrito Federal. E essa DPF, ela foi julgada já há um tempinho, já ela data de 2012. E eu já vou conversar com vocês a respeito dela. Deixa eu ver só quem está entrando aqui. Hoje vamos ter recorde de público. Véspera de prova, né? Aí o desespero começa. Porque eu não assisti às aulas. Enfim. Ainda bem que o YouTube está aí para socorrer todos. Então, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi entrada em 2012, foi julgada, né? Ela foi entrada por um partido político, né? O Partido Democratas, ele entrou e questionava a existência de cotas raciais nas universidades públicas, propriamente, especificamente na Universidade de Brasília, UNB, onde a UNB estabeleceu que 20% das vagas do vestibular, né, em cada curso, seriam cotas raciais. E aí, o Democratas, no primeiro momento, ele foi contra, porque ele vinha com a ideia mais da questão das cotas sociais. E desde agora, né? Depois eu vou falar sobre como foi julgado, mas eu gostaria que vocês começassem a falar, né? Fiquem à vontade. Aliás, vamos tentar abrir aqui, pessoal. Veja se vocês conseguem abrir a câmera aí. Vamos ver se não travar, a gente fica todo mundo com a câmera ligada hoje. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. E daí a gente começa a debater a questão aí. Quem quer falar pode abrir o microfone. Vamos lá? Vamos lá, Luiz Gustavo. Cleverson, ia falar? Pode falar. Vou me ajeitar melhor aqui. Liga a câmera aí, pessoal. Quem já ligou a câmera vai falando aí. Comece, Camila, a relatora. E, professor, esse tema aí é bastante polêmico. Eu já tive uma opinião, já mudei de opinião. Por isso Se eu fosse a relatora, eu acho que lá eu ia pedir para votar de novo. Não, mas isso é interessante, porque eu também já tive uma opinião, hoje eu já vejo de outra forma. Mas então fale qual que era a tua opinião e qual que é hoje. A minha opinião era contra, né, esse tipo de cota racial. Certo. Até quanto ao social, sim, eu sempre fui a favor, mas com a racial tinha minhas razões, mas mudei de opinião, né, agora eu sou a favor, sim, né, dessas cotas, dada a nossa sociedade, né, e todo o problema de estereótipos que a gente tem, de estigmas e tudo isso, que realmente é estrutural, é uma classe que é inferiorizada, é discriminada, né, e
pelo princípio da equidade, essas classes que são inferiorizadas, né, elas devem sim ter um tratamento diferenciado para que se equilibre com as demais, né? Certo. Então, nesse sentido, sim, eu sou a favor e é mais ou menos isso para começar. Vamos lá? Próximo. Hoje todo mundo vai falar. Quem não for falar já está saindo do... Já vi aqui que sai alguém. Só Eu sou a favor também. desespero, viu? Vamos lá, pode falar. Eu sou a favor também, não apenas pelo aquele discurso, né, do ponto de vista do... Sem câmera, Clevers? É o Gustavo. Ah, não, porque... Ah, o Gustavo tá falando? Engraçado que para Isso mim mesmo. aparece... Geralmente quem fala, ele parece... A moldura, para mim tá parecendo o Cleverson moldurado. Mas pode falar, Gustavo. Desculpa. Depois a gente fala do Cleverson. Eu sou a favor, tanto referente às cotas sociais, né, quanto referente às cotas raciais. Não sob aquele ponto de vista, né, de uma dívida histórica, mas a realidade atual, né, da nossa sociedade indica que as minorias elas são afetadas ainda, né, do ponto de vista dessa estrutura, né, da sociedade que ainda é arcaica, né, esse pensamento cultural, mas também principalmente porque eu vejo que a faculdade ainda é elitizada. O acesso à faculdade é elitizado. Eu vejo que o vestibular ele é uma questão de treinamento, né? Não é muito uma questão de conhecimento e capacidade. E isso já é demonstrado muito até em muitas pesquisas. Tem o EPG. O EPG demonstra que os melhores resultados dentro, né, do curso, né, seja 4 anos, 5 anos, em muitas áreas, eles indicam que são de pessoas que são cotistas, que entraram por cotas ou sociais ou cotas raciais. Ou seja, o vestibular acaba sendo uma forma de selecionar as pessoas, não pelo conhecimento, mas por uma questão de treinamento. E, obviamente, que quem vem da iniciativa privada vai ser favorecido, né, essa disputa muito desigual, né? E nesse ponto de vista, eu acredito que as cotas são uma medida paliativa, né? Eu espero que chegue aqui umas 2, 3 décadas que a gente não precise mais falar em cotas para nenhum setor, nenhuma classe, nenhuma etnia, né? E que seja investido de forma muito veemente, né, na questão da universidade pública. Quanto mais vagas tivermos, mais acessibilidade teremos, né, para todas as pessoas. Joia. Quem quer falar? É um pouco mais de política pública, um pouco menos de política de governo, né? Tudo isso, essa política de governo aí que torna essas medidas paliativas e nunca resolve o problema efetivamente, né? Aliás, mas que é o que precisa também, porque senão... Eu estou escrevendo 3 artigos e todos eles desagam em políticas públicas. Convidei um monte de alunos, os alunos mandam lá no WhatsApp, vamos escrever, mas nunca aparece. Só dizem vamos escrever, depois passa 2 meses, ninguém fala mais nada, daí eu, então vou escrever sozinho, já que ninguém quer escrever, né? Ninguém quer publicar nada, eu quero publicar. Quero publicar artigo científico e capítulos de livros aí. Mas o povo não aproveita a oportunidade, né? Depois que se formarem, daí depois às vezes vão ver a importância da iniciação científica durante a graduação. Mas seguindo, ninguém vai falar contra. Vamos lá, David, fala. Eu sou contra e... Então, é exatamente isso. Eu quero contraditória. Na verdade, assim, eu acho que se todo mundo for aqui politicamente correto, não tem graça. Não é nem o politicamente correto. A questão mesmo digamos, a opção, digamos assim, que hoje o pessoal gosta de escolher o que está na moda. Para mim é moda. Porque, assim, na minha ideia,
digamos, a cota social, ok, porque como o Gustavo falou, é bem elitizada essa questão aí, né, das universidades. Principalmente se você pegar, por exemplo, uma universidade pública. Como que você vai concorrer, né, trabalhando das 8 da manhã às 6 da tarde com um rapaz, uma moça, que fica o dia todo estudando? Ah, mas tem a dedicação, né? O que você faz da meia-noite às 6, né? Mas aí você também tem que pensar que quando você trabalha, você realmente não tem tempo. Entende? Você tem um tempo muito mais reduzido. E por mais que você tenha esse tempo, que todo mundo diz que você tem, você acaba não conseguindo agregar. Porque você já chega cansado, já chega estressado, você já chega pensando em outras situações. Então, assim, a questão social, eu até concordo. Né? Então, assim, realmente, infelizmente, é uma diferença gigantesca. Né? Um abismo aí. Mas a questão do racial, eu creio que já vai um pouco para o lado do, digamos, um racismo maquiado, na minha ideia, na minha percepção. Pois eu entendo, assim, que todo mundo, independente de cor, né, de raça, credo, a pessoa tem capacidade, certo? Então, eu penso dessa maneira. Se você não chegou a algum ponto que você desejava chegar, é que você não fez aquilo que você deveria ter feito para chegar lá. Ah, mas ele não teve oportunidade. Ah, ele não tinha dinheiro. Ah, ele era de uma família pobre. Quantas pessoas de famílias pobres, né, digamos assim, que tiveram muitas dificuldades, mas correram atrás de alguma forma e conseguiram chegar no objetivo que eles queriam. Bem certo? poucas. Bem poucas. Poucas, exatamente. Mas existe, não existe? Sim. Então a gente trabalha, né, digamos, em cima de probabilidade também. Você tem a chance. Agora, adianta você ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que não quer nada, simplesmente por cor? Então, entende? Então, daí já cai naquela questão da dívida, né, histórica. Eu nunca escravizei ninguém, nunca tive uma sinhá em casa, né? E eu creio, assim, que já chega do assunto, né, de questão de dívida histórica. Na minha opinião, né? Você pediu minha opinião, essa é a minha. Tranquilo. A ideia é essa mesmo. Assim, é o que eu penso, professor, porque, assim, hoje em dia, às vezes, por realmente tem a questão do racismo. Isso aí é fato, tá escancarado, infelizmente. Mas, assim, nem todo mundo é racista, certo? E muitas vezes a gente é, digamos, rotulado como racista por ter a cor de pele pouca coisa mais branca que alguém, né? Então, assim, não concordo com a questão da cota racial, realmente não concordo, né? E a cota social eu sou totalmente a favor, né? Até mesmo porque eu vejo por mim. Hoje eu sou cotista na Cecal, né? Fiz a prova, passei na prova, né? Graças a Deus garanti uma bolsa lá. Não é 100%, mas estamos aí, né? Mas, assim, consegui a bolsa e, assim, é o que está me ajudando a continuar na faculdade. Porque se não fosse realmente a cota social, né, que a Cecal disponibiliza, não teria condição de pagar uma fatura, digamos assim, cheia, né, do valor da mensalidade. Então, quanto à questão social, eu concordo. Muita gente não tem condição. Por mais aparente, às vezes, né? Ah, mas estava festando, estava comprando isso, comprando aquilo. Mas, às vezes, não é bem assim que funciona, né? Ou comprando, muitas vezes, pode ser parcelado, né? Perder de vista. E já a questão do racial, é como eu falei. Eu já penso pelo lado que você está diminuindo uma pessoa, dando uma cota para ela por achar que ela é, digamos, menos favorecida. Ou que ela tem menos capacidade. Essa é a minha opinião. Mas você... E com relação ao racismo, você acha que existe no Brasil racismo? Sim, infelizmente. Ou é infelizmente, professor. só conversa? E às vezes é maquiado esse racismo. Joia. Entende? Pelas próprias pessoas. Eu não sou racista, mas vai lá, chegue lá perto de alguém, de alguma certa forma, e tente perceber os dois lados de uma conversa, por exemplo. E o que você pensa das cotas para índios? Olha, professor, essa questão daí já é diferente, né? Isso, tome teu chá, se acalme aí que eu já respondo. Porque é exatamente, eu penso que é diferente, professor. Dá para vocês verem que é questão café preto, senão vou derramar no notebook aqui, tá? Mas é café preto, para aguentar. Não, tem que ser com leite, café preto não vai bem. Não, eu gosto. Mas assim, professor, a questão da cota indígena, aí eu já acho que é um caso à parte, né? Por questão mesmo assim, por exemplo, lá, como tem aqui na própria UEPG, né? Teve casos de indígenas vindo, né? Digamos, estudar na cidade
né, entre aspas, logicamente, e se adaptando bem. Assim como teve casos que sofreram, né, o próprio racismo dentro da universidade. Então, assim, quanto à questão do indígena, eu vejo como um lado social e não racial, apesar de ser, né, cota indígena. Então, assim, seria mais essa questão, professor, na minha ideia. Daí não seria um racismo em si, mas estaria, de certa forma, dizendo da mesma forma, com a questão racial, que ele está sendo incapaz. Mas não me parece que, assim, na verdade, assim, quando você fala que tem uma cota para índio, você também não está resgatando uma dívida com os índios? Quer dizer, então você resgata uma dívida com o índio, mas com o negro não. Professor, a questão é que eu falei, a questão é a quantia de racismo, a quantidade, certo? Mas será que o negro Eu também ele é entendo menos quando você dá uma cota discriminado? indígena. Não, quando você dá uma cota indígena, você também está diminuindo, digamos assim, entre aspas, o intelecto dele. Entende? Mas a Por isso questão, que eu falei, eu sou muito mais a favor do que nós social falamos do que a racial. não é bem assim, entendeu? Eu já tive esse pensamento teu, mas a questão não é de diminuir o intelecto, até porque vai entrar o índio, digamos, se for usar essa tua métrica, o índio com melhor desempenho intelectual ele vai entrar na vaga, o negro com melhor desempenho intelectual ele vai pegar a vaga de negro. Então a questão não é muito da questão do intelecto, tá? Então a questão é mas e por que a vaga acessibilidade, porque digamos assim, vamos pegar então o EPG que você falou, um vestibular de medicina, tá? Vamos considerar um vestibular de medicina. Se não tiver as cotas raciais, a cota para negro racial e a cota para índio, será que nós vamos ter um negro e um índio fazendo medicina numa universidade pública? Pois olha, professor, é como eu falei, aí vai de cada um, da dedicação a essa questão, entende? Não. Eu entendo o que você está querendo dizer, logicamente, né? A questão da possibilidade é muito reduzida, mas assim, ao momento que você se dá, né, a avaliação de uma forma diferente, você está reduzindo também a questão, não está? Você não está sendo preconceituoso? Não é bem assim. Professor, eu acho que não... Pode falar. Eu acho que não, que igual o professor está falando, no meu ponto de vista, não tem a ver tanto com o intelecto, mas, por exemplo, e o David nesse ponto ele concorda, a sociedade ela é racista mesmo, esse próprio racismo ele leva a uma desigualdade social da classe, seja de negro, seja de índio, né? Esse próprio preconceito. Então, a vaga ela não é medida pelo teu nível de racismo ou pelo intelecto, é porque essa condição de inferiorizar determinadas classes que já existe ao longo do tempo diminui as garantias sociais, diminui o potencial social que poderia equilibrar a condição do negro à do branco. Eu entendo dessa forma. Então, quem quer falar? Quer falar? Quem for falar, poderia ligar a câmera e ligar o áudio? Ou querem que eu faça uma contextualização e a gente volta aos debates depois? Todos quietos. Tá, então vamos voltar aqui à DPF, tá? Então, daí a gente retorna aos debates. Então, a DPF ela teve como relator o ministro Lewandowski, e ele foi o primeiro a votar, né? Ele defendeu as cotas raciais como constitucionais, tá? O que o Lewandowski falou? Primeiramente, aqui tem que ver bem o que o partido político entrou. Ele entrou dizendo que a política de cotas adotada pela UNB feriria vários preceitos fundamentais da Constituição Federal, como os princípios da dignidade da pessoa humana, de repúdio ao racismo e da igualdade, entre outros, além de dispositivos que estabelecem o direito universal à educação. Então, assim, eles quiseram afastar a questão de cota racial com esses argumentos que seria inconstitucional.
Tá? O Lewandowski ele fez um parecer dizendo que é constitucional, tendo em vista a questão da busca da igualdade material, enfim. Tá? E, na sequência, o Luiz Fux, ele também votou, né, dizendo que as cotas raciais são constitucionais e que sustentou que a Constituição Federal impõe uma reparação de danos pretéritos do país em relação aos negros, né, que preconiza a Constituição, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para ele, a instituição de cotas raciais dá cumprimento ao dever constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade com a educação, assegurando acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Na sequência, a ministra Rosa Weber defendeu que cabe ao Estado adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Para a ministra, ao longo dos anos, com o sistema de cotas raciais, as universidades têm conseguido ampliar o contingente de negros em seus quadros, aumentando a representatividade social no ambiente universitário, que acaba se tornando mais plural e democrático. Então, vejam, essa questão de pluralidade e democracia é um dos argumentos que a gente nunca questiona, né? Então, eu sei que a Camila já leu aquele livro Justiça, do Sengel. Ele comenta a questão das cotas raciais nos Estados Unidos, né? E ele demonstra essa ideia, porque o processo seletivo para você entrar numa universidade nos Estados Unidos é diferente. Você manda um histórico, um currículo da tua vida, e você tem que dizer o que você tem a contribuir, né, com aquela sociedade local. Então, a universidade lá não é um mero sistema, né, vamos dizer, igual aqui, que é o vestibular, né, dito meritocrático, que, na verdade, como o Luiz Gustavo falou, na verdade, não quer dizer que entrou os melhores, mas entrou os que estão melhores preparados para o modelo da prova do vestibular, né? Tanto é que tem gente que vai muito bem no vestibular e deve fazer uma prova do Enem que ela é diferente, o modelo de percepção de avaliação, ela vai mal, ou ela vai bem no Enem ou ela vai mal no vestibular. Então, realmente, é muito relativo. Nós podemos falar até o exame da OAB. Se o cara se preparar, né, passar os 5 anos da faculdade se preparando para a OAB, ele vai passar na OAB, mas não quer dizer que ele vai ter um conhecimento jurídico amplo, né? Então, realmente, a avaliação você tem que se adequar, né, àquilo que você está se avaliando. Então, é evidente, né? Então, lá nos Estados Unidos, a ideia é realmente a pluralidade e a questão da inserção. O que você tem a contribuir para a nossa universidade lá? Daí tem pessoas que vão lá porque entram na universidade, porque são atletas, enfim. Então, não é simplesmente como aqui, melhor nota entra. Aqui é bem simplista, né? Então, não te pede um projeto, um projeto de pesquisa, não te pede nada, né? Então, é diferente, tá? Então, ela fala isso aqui, da questão da pluralidade, e isso é bem interessante, que é uma das coisas que se defende muito para que se mantenham a questão das cotas. É evidente que tem alguns problemas, né? Por exemplo, quando eu falo em cota, se eu falar numa cota somente racial, e eu não considerar a cota racial, mas, digamos, a pessoa é negra, tem direito à cota racial, mas ela tem que ser negra e ter uma condição financeira também desfavorável, né? Porque se você pegar uma pessoa negra que vem de uma família rica, aí me parece que essa cota não é muito bem preenchida, porque vamos voltar lá no exemplo do vestibular de medicina. Eu disponibilizo 2 vagas de cotas raciais.
Se a cota racial só prever a questão da pele, sem eu incluir que ela é uma cota racial e social, né, ao mesmo tempo, tendo as duas características, quem vai pegar essas vagas de medicina é a pessoa negra de uma família rica, porque ela vai fazer um bom cursinho preparatório, enfim, ela vai ter uma nota altíssima. Então, a gente não pode desprender as coisas. Né? Para a gente realmente fazer uma inclusão, tem que ser, digamos, ao mesmo tempo, social e racial, no meu entendimento. Né? Cada faculdade, universidade adota de um jeito. Mas seguindo aqui, a ministra Carmen Lúcia voltou na sequência, destacou que o sistema de cotas da UNB é perfeitamente compatível com a Constituição, pois a proporcionalidade e a função social da universidade estão observadas. As ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres, apontou. Salientando que as políticas compensatórias devem ser acompanhadas de outras medidas para não reforçar o preconceito. Ela frisou ainda que as ações afirmativas fazem parte da responsabilidade social e estatal para que cumpra o princípio da igualdade. Na sequência, né, o ministro Joaquim Barbosa, na época, nós estamos falando de um julgamento da DPF em 2012, né? Então, o ministro Joaquim Barbosa, vocês devem lembrar, ele foi o primeiro negro a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que o voto do ministro Lewandowski, que é o relator, né, praticamente esgotou o tema em debate, ressaltou, porém, que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra na era contemporânea nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão em relação a uma parcela expressiva da sua população. Então, ele faz relações, né? Ele comenta que nos Estados Unidos existe o sistema de cotas há mais de 50 anos e que lá funcionou bem, que lá, inclusive, eles tiveram, né, o presidente da República, né, o Obama, né, presidente negro, enfim, e que lá foi muito benéfico as cotas e que, ao contrário do que às vezes a mídia fala, somente um estado, se não me engano, não me lembro se ele fala se é o Texas ou a Califórnia, somente um deles é que aboliu o sistema de cotas raciais e que lá continua funcionando há mais de 50 anos. Tá? Na sequência, o ministro também, que já saiu aposentado, César Peluso, afirmou que é fato histórico e incontroverso o déficit educacional e cultural dos negros em razão de barreiras institucionais de acesso às fontes da educação. Assim, concluiu que existe um dever não apenas ético, mas também jurídico da sociedade e do Estado perante tamanha desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República por conta do artigo 3º da Constituição Federal. Esse dispositivo preconiza uma sociedade solidária, a erradicação da situação de marginalidade e de desigualdade, além da promoção do bem de todos, sem preconceito de cor. Daí passou o voto do nosso sempre polêmico Gilmar Mendes. Ele reconheceu as ações afirmativas como forma de aplicação do princípio da igualdade, destacou em seu voto que o reduzido número de negros nas universidades é resultado de um processo histórico decorrente do modelo escravocrata de desenvolvimento e da baixa qualidade da escola pública, somados à dificuldade quase lotérica de acesso à universidade por meio do vestibular. Por isso, o critério exclusivamente racial pode, a seu ver, resultar em situações indesejáveis, como permitir que negros de boa condição socioeconômica e de estudo se beneficiem das cotas. Né? Então, isso aqui é o que eu já tinha falado. Né? A cota para o negro tem que atender o requisito da pessoa. Ela é negra, mas ela também tem uma condição social que justifique ela ter a cota. Né? Porque não vamos imaginar um negro
filho do empresário, sei lá. Vamos imaginar o filho do Pelé. Pelé é milionário. Então, o filho do Pelé tem direito à cota porque ele não teve uma boa educação, ele não teve acesso a uma boa educação básica. Então, esses contornos que devem ser ressaltados e ter essa preocupação. Bom, seguindo aqui, o Marco Aurélio, né, também disse que as ações afirmativas devem ser utilizadas na correção de desigualdades, com a ressalva de que o sistema de cotas deve ser extinto tão logo essas diferenças sejam eliminadas. Daí ele ressalta, mas estamos longe disso. Façamos o que está ao nosso alcance e o que está previsto na Constituição Federal. Então, não sei quem comentou, mas alguém de vocês comentou, né, que as cotas não são para sempre, né, elas são determinadas no tempo para que se diminua essa percepção de exclusão, em que o negro não está, né, inserido no mercado de trabalho, não está na universidade, enfim. Quando essa exclusão estiver demonstrada, né, a gente ver essa melhor acessibilidade de todos, a ideia é que as cotas elas se extinguam no seu devido tempo, né? Tanto é que a UNB ela adotou esse sistema por 10 anos, né? Então, em 2012, provavelmente em 2022, eles vão reavaliar se o 20% atendeu a demanda ou não, se eles vão reduzir as cotas para 10%, se vão aumentar para 25%, se vão extinguir, enfim. Eles vão ter que olhar o que deu certo e o que deu errado. Daí, na sequência, o ministro Celso de Mello sustentou que o sistema adotado pela Universidade de Brasília obedece à Constituição também e os tratados internacionais que tratam da defesa dos direitos humanos. Ele disse o seguinte, abre aspas, o desafio não é apenas a mera proclamação formal de reconhecer o compromisso em matéria dos direitos básicos da pessoa humana, mas a efetivação concreta no plano das realizações materiais dos encargos assumidos. Então, ele faz um voto interessante, né, puxando os direitos humanos. Por fim, votou o ministro Aires Brito, que afirmou que a Constituição legitimou todas as políticas públicas para promover os setores sociais histórica e culturalmente desfavorecidos. São políticas afirmativas do direito de todos os seres humanos a um tratamento igualitário e respeitoso. Assim é que se constrói uma nação, concluiu. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido e não participou do julgamento. Tá? Então, só para finalizar aqui, antes de nós voltar no novo link, então nós tivemos aqui 10-0, né? Porque o Toffoli se julgou impedido e não votou. Mas os 10 ministros, em 2012, eles responderam à DPF, né, do partido como improcedente. Né? O partido queria que o Supremo declarasse que as cotas raciais são inconstitucionais. E o Supremo disse exatamente o contrário. Então, os 10 ministros votaram dizendo, não, as cotas raciais são constitucionais, sim. Então, essa DPF é um caso, um caso prático daquilo que foi julgado improcedente. Tá? Eu vou encerrar aqui e a gente já retorna aí. Um minutinho para vocês. Todos voltem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver os nomes das pessoas aqui. Tá? Já vou mandar o link aí. Até daqui a pouco.